Oi, pessoal! Vamos começar hoje, então, com o estudo da concordância verbal. Vamos lá! Bem, para começar, vamos relembrar o que é concordância e os tipos de concordância, ok? Nós vimos já algumas regras de concordância nominal. Então, só para relembrar a regra básica, eu coloquei um exemplo para vocês aqui. Aquelas garotas ruivas compraram vários cremes importados. Relembrando a regra de concordância nominal, vejam que nós temos dois substantivos na frase, garotas e cremes. E há palavras ao redor desses substantivos que estão concordando com eles. Aquelas garotas, ruivas garotas, vários cremes, importados cremes. Então, relembrando, a regra de concordância nominal básica é esta. Regra básica de concordância nominal. Artigos, pronomes, adjetivos e numerais concordam em gênero, feminino, masculino, e número singular ou plural com o substantivo ao qual se refere, ok? Agora nós vamos começar o estudo de concordância verbal. Pessoal, o próprio nome já nos indica de que se trata o estudo, né? Porque se concordância nominal vai trabalhar a concordância de artigos, pronomes, adjetivos e numerais ligados a um substantivo, a concordância verbal será o estudo da concordância do verbo com o sujeito. Veremos agora algumas regras básicas, ok? Observem aqui, eu conjuguei o verbo estudar e o verbo ser. Olhem só. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Qual é a regra aqui pelas setinhas, né? A regra básica de concordância verbal é: o verbo concorda em número e pessoa com seu sujeito. É claro que aqui eu não poderia falar eu estudas, tu estudo, certo? Ele estudamos. Nós vamos concordar o verbo de acordo com o sujeito ao qual se refere. Então, a regra básica de concordância verbal é esta. Vamos adiante. Bem, relembrando um pouquinho o conceito de sujeito, o sujeito é aquele termo da frase do qual eu vou falar alguma coisa, ok? Nós não estudamos ainda todos os tipos de sujeito, nem é necessário. Basta você observar a quem o verbo está se referindo, ok, gente? Então, vamos lá. A turma estava no portão da escola. As turmas estavam no portão da escola. Que regra que é essa? Olha aqui em cima. Quando a concordância é feita com o sujeito e o sujeito é um coletivo. Vocês já estudaram substantivos coletivos. É aquele substantivo que se refere a um grupo, né, de pessoas ou de objetos, ok? Então, regra número 1. O verbo acompanha o número do substantivo, mesmo que seja um coletivo. Olhem só. A turma estava no portão da escola. Turma é um sujeito coletivo, mas está no singular. Então, o verbo concorda com ele no singular. As turmas estavam no portão da escola. As turmas é um sujeito coletivo que está no plural. Então, nós vamos concordar o verbo com as turmas. É muito óbvio, vocês não iriam falar as turmas estava, certo, gente? Então, a concordância verbal é muito fácil porque ela é muito prática da língua portuguesa. Ninguém fala, por exemplo, a turma estavam, e muito menos as turmas estava, ok? Então, sujeito coletivo singular, verbo no singular concordando. Sujeito coletivo no plural, verbo no plural também concordando com o plural. Regra número 2. Agora presta atenção. Se o coletivo vier especificado, como assim? De que é esse coletivo? O verbo pode concordar com o coletivo ou com a especificidade. Olhem o exemplo. A turma de alunos estava no portão da escola. A turma de alunos estavam no portão da escola. Pela setinha, o que a gente percebe? A turma de alunos estava, olha a seta, está concordando com a turma, somente com o coletivo. Aqui embaixo, a turma de alunos estavam, eu concordei com a especificidade, porque poderia ser a turma de professores, a turma de estudantes, tá vendo? Então, quando eu tiver coletivo, mas vier especificando
de quem é o coletivo, então eu posso fazer a concordância com o coletivo ou com a especificidade do coletivo. Nesse caso aqui em cima, eu concordei apenas com o coletivo, e aqui embaixo eu concordei com a especificidade do coletivo. Fácil, né? Vamos adiante. Bem, pessoal, vamos ver agora essa regra, que é uma regra muito fácil, tá? A concordância verbal quando o sujeito é pronome de tratamento. Vocês já aprenderam quais são os pronomes de tratamento, lembram? Vossa Excelência, Vossa Majestade, Vossa Senhoria, mesmo você, né? Que é o antigo Vossa Mercê, que virou você. Então, o que acontece? Quando aparecem esses pronomes de tratamento, algumas pessoas ficam em dúvida se devem usar o vós, porque é Vossa Senhoria, Vossa Majestade, Vossa Excelência, por exemplo, ou se devem usar o verbo na terceira pessoa. Então, é o seguinte, regra muito fácil. Se você tiver como sujeito um pronome de tratamento, se ele estiver no singular, você vai usar o verbo na terceira pessoa do singular. Se ele estiver no plural, você vai usar o verbo na terceira pessoa do plural. Olhem a regra. O verbo deve ficar sempre na terceira pessoa, do singular ou do plural, conforme a frase. Conforme a frase, por quê? Porque você arrumou o quarto, ó, você está no singular. Então, arrumou fica no singular. Óbvio, né? Você não falaria, você arrumaram o quarto, né, gente? Então, você, terceira pessoa do singular. Vossa Senhoria está bem? Aqui causa dúvida por quê? Por causa do vossa. Muitas pessoas acham que só porque é vossa, aqui deveria ser vós, né? Vossa Senhoria, estáis bem? Não, de jeito nenhum. Vossa Senhoria é um pronome de tratamento de terceira pessoa, está no singular, então fica na terceira pessoa do singular, ó. Eu estou, tu estás, ele ou ela está. Terceira pessoa do singular é ele ou ela, então o verbo fica na terceira pessoa do singular, neste caso, porque está no singular. Esse exemplo aqui, no plural. Vossas excelências chegaram. Por que chegaram? Porque chegaram é terceira pessoa do plural. Eles ou elas chegaram. Vossas excelências está no plural, verbo na terceira pessoa do plural, concordando com vossas excelências. Então, vamos retomar a regra. Apareceu o pronome de tratamento no sujeito? Se ele estiver no singular, o verbo fica no singular, ok? Se ele estiver no plural, o verbo acompanha na terceira pessoa do plural. Fácil, né? Próxima regrinha. A concordância com palavras que só se usam no plural. Pessoal, há palavras na língua portuguesa que nós só usamos no plural. Então, é o caso ali de Minas Gerais, férias, e tem outras mais que vão aparecer nos exercícios depois para vocês, tá? Olha a primeira regra. Se vierem sem artigo, o verbo deve ficar no singular. Olha o exemplo. Minas Gerais possui paisagens lindas. O estado de Minas Gerais, ok? Na verdade, aqui a gente faz realmente uma concordância com o estado de Minas Gerais, tá? A ideia seria essa. Mas é só você pensar. Minas Gerais, plural, sem artigo na frente, então verbo no singular. Singular, que eu digo, é sempre na terceira pessoa do singular, tá, gente? Ó, eu possuo, tu possuis, ele ou ela possui, tá vendo? Então, terceira pessoa do singular. Férias faz bem. A palavra férias, no sentido de descanso, de lazer, é uma palavra sempre usada no plural. Então, eu não posso falar féria faz bem ou férias fazem bem. Não. Férias faz bem. Não veio determinada por artigo, então o verbo aqui fica na terceira pessoa do singular. Olha a regra com artigo. Regra 2. Se vierem com artigo, o verbo deve ficar no plural. As Minas Gerais possuem paisagens lindas, tá vendo? Vamos retomar outro exemplo, ó. Minas Gerais possui paisagens lindas. As Minas Gerais possuem paisagens lindas. É só olhar a flechinha que eu coloquei para vocês para ficar bem claro, ó. Minas Gerais, ó, possui. Possui porque Minas Gerais está sem artigo, concordando com Minas Gerais. Aqui, as Minas Gerais possuem. Possuem no plural, concordando com as. Então, fica na terceira pessoa do plural.
elas possuem, ok? Férias. As férias fazem bem, tá vendo? Fazem aqui está no plural, concordando com o artigo no plural. Retomando outro exemplo, férias faz bem. As férias fazem bem. Deu para entender? Acredito que não tenha dúvida, porque está bem óbvio, né? Olha só, pelas setinhas você já percebe. Se você concorda apenas com a palavra no plural, você vai usar o verbo no singular. Se você concordar com o artigo, então o verbo vai para a terceira pessoa do plural. Ok? Vamos adiante. Bem, pessoal, esse slide é só para mostrar para vocês como que fica se o sujeito vier depois do verbo. Porque a regra básica de concordância verbal qual é mesmo? Vocês já sabem. O verbo concorda com o sujeito, ok? Então, aqui é só para mostrar que não importa a ordem. Se o sujeito vier depois do verbo, a concordância fica a mesma coisa como se viesse antes. Não vai mudar. Observa bem, ó. Se eu fosse conjugar na ordem direta, ficaria eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Agora, quando eu inverto e coloco o verbo antes do sujeito, a concordância fica igual? A regra é a mesma? Então, sou eu, és tu, é ele, somos nós, sois vós, são eles. O que eu não posso usar, por exemplo, é eu, porque eu não falo eu é, certo? Então, sou eu. Eu não falo tu é, e sim tu és, então és tu, e assim por diante. Ok? Não importa, tá, gente? A ordem. Eu coloquei aqui o verbo faltar, que é um verbo usado de forma bastante incorreta, às vezes, até por alunos, assim, em sala de aula, quando conversam comigo. Olha só. Faltei eu. Por que faltei eu? Porque eu faltei, tu faltaste, ele, ela ou você faltou, nós faltamos, vós faltastes, eles faltaram. Então, observa. Se eu coloco o verbo antes, ele vai concordar com o sujeito da mesma forma. Faltei eu, faltaste tu, faltou você, faltamos nós, faltastes vós, faltaram vocês. A mesma coisa se fosse na ordem direta. Então, o que é errado? Olha aqui, essa observação que eu coloquei aqui embaixo. Só faltou eu na festa. Muito comum essa frase. Errado, porque como que eu conjugo o verbo faltar na primeira pessoa? Faltei eu faltei. Então, eu não posso falar só faltou eu. Eu não falo eu faltou, tu faltaste. Não, né, pessoal? Eu faltei. Então, como é que fica correta essa frase? Ó, só faltei eu na festa. Então, é muito comum o aluno chegar para mim e falar assim, ah, professora, só faltou eu, né, no grupo. Não, só faltei eu no grupo. Só faltou o meu amigo no grupo. Só faltou a minha amiga no grupo. E só faltei eu. Ontem só faltei eu na aula. Percebem? Então, vamos falar bem correto daqui para frente, tá? Adiante. Bem, pessoal, vamos ao último slide. Eu retomei aqui a menininha do primeiro slide, né? Olha o que ela fala, né? Bem maluquinha, né? Ô, louca, eu não fui. Tu é louca? Ô, louca. Bem, o que acontece? Claro que a menininha não vai ficar preocupada com concordância verbal, né? Até porque ela está aprendendo a falar. Fofa, né? Então, observem. Tu é louca? Tu és louca? Você é louca? Por que que o primeiro está errado, gente? Olha, tu é louca? Tu, como que a gente conjuga o verbo ser? Eu sou, tu és. Ele ou ela é. Ou você é. Que o você corresponde à terceira pessoa, né? Então, o que aconteceu aqui? Houve uma mistura de segunda pessoa, do singular, com terceira pessoa. Então, isso aqui é um desvio da língua portuguesa, ok? Então, como que a gente retifica esse desvio? Tu és louca? Aí sim, tá certo. Ó. Eu sou, tu és. Ou você é louca? Por que você? Porque ele ou ela é, certo? O que não pode misturar segunda pessoa com terceira. Percebem?
Aqui embaixo, eu não fui. Como eu não fui? Você conjuga assim o verbo ser? Ó, eu fui, tu foste, ele ou ela foi. Como é que eu vou falar eu fui? Quer dizer que eu falo eu fui? Eu fui professor antigamente? Não, né? Então, gente, eu não fui. Ó, eu fui. O não tá aqui no meio, é um adjunto adverbial de negação, sem problema, né? Eu fui, tu foste, ele foi, tá vendo? Então, eu não fui. Não foi eu, errado. Não fui eu. Se eu quisesse usar foi, deveria ser não foi ele, não foi você, e não foi eu, ok? Então, quando você fala para a mãe assim, mãe, não foi eu que mexeu no armário, tá errado. É não fui eu quem mexi no armário, ok? Bem, pessoal, por enquanto é só. Vocês, por favor, façam os exercícios que eu deixei postado ali na plataforma Moodle. E qualquer dúvida, vocês já sabem que eu estou sempre à disposição para esclarecimento das dúvidas de vocês no fórum, tá? Um beijo e até lá!